Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber informações dos próximos programas. E hoje mais um tema, mais uma discussão sobre o mundo condominial com Mauro Possato. E aí pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos bem aí assistindo ao nosso programa hoje. O nosso tema, por incrível que pareça, ele surgiu agora no intervalo, tá? Entre uma gravação e outra, exatamente porque eu acabei recebendo uma mensagem aqui de que uma condômino acionou a Defesa Civil para visitar o condomínio porque ela acha que o condomínio está em risco por conta de um talude que está com problema de desplacamento ali. E aí a gente começou a debater o assunto e resolvemos falar sobre essa questão do desespero que alguns condôminos sentem quando veem algumas coisas acontecendo no condomínio. E isso vai muito de encontro também com os programas anteriores que a gente teve com o Carlos da Condorrisc no que diz respeito ao gerenciamento de riscos. São coisas que nós, síndicos profissionais, fazemos e a gente acompanha tudo o que acontece, a gente aciona as empresas que são responsáveis e nós é que somos os responsáveis por tudo aquilo que acontece nos condomínios. Então, por exemplo, nessa questão específica da Defesa Civil, já tinha um alinhamento com a construtora para que eles fossem visualizar. Eles já visualizaram e estavam contratando a empresa para fazer a drenagem do local e instalação de novos drenos, sem risco nenhum para o condomínio, mas o desespero toma conta. E o Gustavo até deu o exemplo das pessoas que às vezes ficam presas no elevador, não conseguem aguardar e já acionam um corpo de bombeiros e assim por diante. Eu queria colocar um pouco esse assunto na baila aqui para a gente debater a respeito. O que vocês têm para falar sobre isso, Bom, gente? pegando um exemplo que o Mauro citou do elevador, né, algo que não acontece muito, mas às vezes acontece. De morador ficar preso, né, e existe as empresas contratadas, né, para dar manutenção preventiva do elevador, ele tem um prazo para chegar a atender, né, o morador preso, que normalmente varia entre 40 a 45 minutos o SLA para morador preso no elevador. Mas isso pode variar por uma série de funções, né? O elevador ele para normalmente quando chove, né? Quando tem falta de energia. Então você imagina que nesses dias aconteceu um dilúvio em São Paulo, né? Acabou a energia, chuva. Como que uma empresa vai chegar em 40 a 45 minutos? É muito difícil. Eles não têm sirene no topo para sair cortando o trânsito. Não tem sirene, né? não pode ir de moto, né? Tem uma série de situações. Aí o morador não quer saber, eles vão lá e acionam o corpo de bombeiro. Aqui que o corpo de bombeiro faz? Primeiro que eles já não gostam, né? Eles já chegam na má vontade para atender essas demandas, porque tem tantas outras coisas importantes, né? Mais graves acontecendo, eles têm que parar e deslocar para aí. Então eles já chegam arrombando o elevador, rasgando de fato o elevador. E aí entra a questão de quem é o prejuízo? São dos moradores. Porque, embora houve uma emergência, ficou preso, mas é uma coisa que pode acontecer e existe toda a norma para isso, existe toda a regra para isso, que a pessoa tem que esperar ser atendido pela empresa da manutenção dos elevadores. Alguns casos, o zelador consegue, né, resetar o elevador, ou algumas situações eles voltam sozinho, mas em caso que realmente travou, se você acionar o bombeiro, por exemplo, vai piorar um cenário, né, que já não é legal. Então você imagina, eu tive um episódio aí que o bombeiro rasgou a porta, foi R$ 6.500 para trocar a porta. E o maior problema, a peça demorou 30 dias para ser entregue. Então ficamos 30 dias sem elevador. Aí os moradores começam a questionar, poxa, Gustavo, mas como você permite isso? Você é o síndico? Tudo bem, mas se alguém acionou o corpo de bombeiros, a partir daí eu não tenho o que fazer. Então, aí de novo entra aquilo que a gente já falou alguns programas anteriores, orientação, né, campanha de conscientização, que as pessoas tá numa situação de emergência, calma, né? Procura contato com alguém, procura interfone, né? A pessoa presa dentro da cabina tem a sensação de claustrofobia, mas é uma área ventilada, é uma área segura, né? Porque elevadores têm uma série de travas e nada vai acontecer com ele se ficar quietinho, paradinho ali dentro, apenas aguardando o resgate. Importante que a gente fale para os moradores que ninguém é mais interessado que não aconteça problema algum do que nós, né? Se a gente não tiver problema algum no condomínio, nada quebrar, não faltar luz, não parar o elevador, não queimar a lâmpada, sensor, não dá problema no gerador, o morador é beneficiado, mas nós somos mais beneficiados, né? E isso muitas vezes
não depende só do dia a dia da manutenção que a gente faz. É sorte, às vezes. É que nem um carro. Você compra um carro zero e muitas vezes acontece alguma coisa ali dentro e que é difícil, inclusive, de identificar. A gente tem um problema, eu tô com um problema num condomínio, tá meio que resolvido, mas que piscava direto a energia. E aí piscava o elevador. Só que assim, piscava tão rápido que o gerador não entrava, não dava nem tempo do gerador. Porém, o elevador para porque faltou aquela energia, ele mesmo vai se, até porque é um prédio novo, ele vai se auto-resetar, porque ele já tem energia e vai voltar a operar. Existe, lógico, aquele... você está dentro do elevador, isso já aconteceu comigo, você está dentro do elevador, apaga toda a luz, o elevador dá aquele tranco, existe realmente O que eu procurei fazer? Eu fiz um comunicado para as pessoas, ó, estamos com esse problema, a gente chegava a ter 10, 15 piscas no dia. Quando não tinha ninguém dentro do elevador, a gente agradecia. E eu cheguei a fazer um comunicado explicando justamente isso, pessoal. A gente ainda não identificou, já acionamos a concessionária, porém existe essa situação. Se você estiver dentro do elevador, ele vai apagar, vai brecar, vai resetar, é coisa de 1 minuto, o elevador já está funcionando de novo. Então, mantenha a calma. Tanto que quando aconteceu um dia que eu estava lá, e uma moça falou assim, ainda bem que você escreveu, porque ela falou assim, eu tenho pânico. Quando aconteceu, eu lembrei do que você escreveu, eu fiquei quieta e tranquilo. Então, as pessoas precisam também ter um pouco de paciência, um pouco de calma. Essa situação nossa lá, por exemplo, demorou quase 1 mês. A concessionária foi lá umas 5 vezes e falava, não é da rede, é algum problema interno. E as pessoas iam lá, vistoriavam o problema interno e não achava. Até que se achou um problema na contatora lá no painel do gerador, né? E agora achamos um outro problema porque o gerador entra sozinho, do nada, sem falta de energia, o gerador é acionado sem ninguém apertar o botão. Então as pessoas precisam ter paciência, precisam entender que nós, como síndicos, queremos resolver todos os problemas, tá? E quando acontece alguma coisa, é muito mais fácil conversar do que já sair numa situação dessa, uma denúncia, criando um caos no condomínio, né? Porque a Defesa Civil chega lá no condomínio, o condomínio fica... O que está acontecendo? O prédio vai cair. Não, e eu vejo muito isso, sabe? Imagina que você está numa aglomeração de pessoas e de repente alguém grita, fogo! Sai todo mundo correndo naquele baita desespero e ninguém sabe se realmente o negócio está pegando fogo. E aí é uma irresponsabilidade daquela pessoa que fez isso e também das pessoas que geram esse tipo de pânico, porque automaticamente se impede a gente de resolver o problema, tá? Porque a gente começa a receber ligações, chuva de mensagens, e todo mundo no desespero, o prédio tá caindo e aquela coisa toda, o elevador, por que o bombeiro tá aqui? Porque tá pegando fogo, sabe? Então, são coisas que... E muitas vezes você tá ocupando, por exemplo, a gente tá numa época de chuvas intensas aqui em São Paulo. Pontos de alagamento, pontos com problemas sérios e tudo mais, a Defesa Civil teve que deixar de fazer as coisas importantes para ir lá num condomínio que não tem problema. O Corpo de Bombeiros deixou de ter que atender uma demanda de alguém que está preso numa enchente que tem que resgatar de barco, para ir fazer o trabalho de uma empresa especializada que já tinha sido acionada e não conseguiu chegar ainda ao condomínio. Então, muitas vezes a gente ocupa os profissionais tira os profissionais daquilo que realmente importa para situações que estão sob controle, ou sob olhar, ou sob visão da gestão do condomínio. Nós, como você mesmo disse, nós somos os maiores interessados que não ocorram os problemas. Nós também somos os maiores interessados em resolver os problemas quando eles ocorrem. Tá? Só que nós não somos capazes e jamais seremos capazes de evitar que problemas aconteçam e jamais teremos a competência e a capacidade de resolver o problema no tempo que as pessoas querem que ele seja resolvido. Sabe? Até porque muitos desses problemas não dependem só da gente. Os condôminos, eles precisam adquirir um pouco dessa cultura, porque eu até brinco muito, eu falo assim, se você compra lá um carro chinês, de repente você tá ali, o carro tá na garantia, aquela coisa toda, deu um problema, você levou para a concessionária.
A concessionária falou assim, não, eu vou arrumar para você, só que vai levar 45 dias para a peça chegar, para estar no navio vindo da China. O cara falou assim, tá bom, vai brigar, pode escrever um reclame aqui, isso aqui, mas ele não vai sair falando que a concessionária é ruim, que o carro não sei o quê, não vai sair criando o pânico como fazem com a gente. Ele vai aceitar que aquela situação tem um prazo para ser resolvida. Só que no nosso caso isso não acontece. Eu fui obrigado a dizer para uma condômina, por exemplo, desculpe, eu não acho engenheiros na prateleira do supermercado. E a gente depende das outras pessoas. Exatamente, né? Sabe? E assim, se a gente quer resolver o problema, a gente quer resolver o problema da maneira certa, sabe? Nós temos questões que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas, não só da gente, mas quanto mais pânico se gera, mais difícil fica para se gerenciar o problema, para se resolver o problema. A gente já está cansado de ver quando acontece o pânico, os problemas que isso gera para o processo em si. E digo mais, né? As pessoas às vezes não analisam, não avaliam as consequências que isso ou que essa denúncia pode trazer ao condomínio. No caso da Defesa Civil, ela pode interditar o condomínio, né? Já pensou? Por um problema por uma coisa que talvez não seja o problema, mas por precaução, né, e para tirar o deles da reta, eles interditam e tira todo mundo. Essa semana eu tive um caso, um condomínio que eu recém assumi, um pouquinho onde eu assumi, pediram para a empresa de jardinagem podar uma árvore que estava caída em cima do vidro, estava debruçada em cima do vidro que dá acesso a uma área e ia quebrar o vidro. A gente sabe que às vezes depende da poda, precisa acionar, mas o que a empresa fez? Podou, né, para evitar que o maior acontecesse. Aí uma moradora fez uma denúncia e a ambiental foi lá ontem no condomínio. Agora, pediu documentação, pediu explicações. Se nada aqui acontecer, que a gente justificar, ele acatar, o condomínio vai ser autuado. E aí quem que vai pagar a multa? Todo mundo. Né? Todo mundo. Então, assim, por uma questão, às vezes, de desespero, ou às vezes até para prejudicar A ou B que não gosta, né? A pessoa faz um ato desse, mas não pensa no coletivo, né? Então, assim, as pessoas hoje estão muito radicais. Vocês querem resolver o problema? Porra, procura a gente. Né? Procura a gente, conversa, vai se inteirar do que está acontecendo. Viu que podaram a árvore? Poxa, ela poderia verificar, não, mas estava caindo em cima do vidro, né? Podaram para não simplesmente acontecer. Perguntar sobre o porquê. Exatamente. E não simplesmente fazer uma denúncia onde pode ser que cause, porque aí você traz para dentro do condomínio uma ambiental que às vezes não acha nenhum problema ali, mas acha outros problemas, porque ela aproveita, né? Nesse condomínio, por exemplo, tem o galinha da Angola por conta de escorpiões, por conta de outras pragas aí. E aí eles já notificaram a zoonose e disseram que a gente não pode ter esse tipo de animal lá. Agora vai vir uma equipe da zoonose para analisar toda essa situação. Então, olha o prejuízo, né, que o condomínio pode ter com essa denúncia. O que a gente coloca que já colocou em outros programas, a nossa satisfação é que são poucas pessoas. Isso. Graças a Deus. O problema é que essas poucas pessoas fazem muito barulho. Porque assim, a grande maioria das pessoas tem consciência, sabe como é que as coisas funcionam. Eu recebo várias mensagens, às vezes, da pessoa, tô passando para você, tá acontecendo isso aqui e tal, não sei o quê, e a gente conversa, responde. Eu tive um vazamento esses dias, era 7 e pouco da manhã, o morador me ligou e falou, Walter, tá pingando aqui ele mora no 25º, o irmão no 21º, ele falou, tá pingando aqui do 22º no apartamento do meu irmão. Eu já fui lá, fechei, tu vê o que é legal, o cara poderia ter ficado quieto, ele saiu da casa dele, percebeu, foi no andar, escutou o barulho da água, fechou o geral, que é do lado de fora, no caso, como é um prédio mais novo, a gente tem essa condição de fechar do lado de fora. Da unidade, né? Não tem ninguém dentro do apartamento. O proprietário está em Ribeirão Preto, mora em Ribeirão Preto, na verdade. Tem um apartamento de temporada. E a gente começou a entrar em contato e esse rapaz conseguiu, o zelador tem a senha da porta, conseguiu entrar e ficou lá moradores, esse rapaz com a esposa, o outro com a esposa, mais uma outra moça, 5 moradores, mais a Tatiane que trabalha comigo, mais o zelador, mais o pessoal da limpeza puxando água no apartamento da pessoa, até que descobriram lá, estourou o PEX embaixo da pia da churrasqueira. Alguém tem culpa disso? Aconteceu, né? O que as pessoas têm que ter de consciência é que vai ser resolvido, é que está sendo resolvido.
Não cabe, não é o caso lá, tá? Lá ninguém reclamou de nada, ninguém disse nada, as pessoas entenderam o que aconteceu, mas eu quero colocar que assim, do mesmo jeito que acontece dentro da unidade, acontece fora da unidade. E a gente não tem culpa, a coisa acontece, pode ter um caso ou outro que alguém saiba que tem uma negligência, que a pessoa não... Mas não é tudo que acontece num condomínio que saiu, por algum motivo saiu errado, que é negligência do síndico. E aí a gente volta nos 2 programas que a gente fez anteriores, né, sobre o livro aqui do Carlos da gestão de risco. Por isso que é importante as pessoas terem conhecimento para minimizar cada vez mais os riscos. E uma coisa, puxando o gancho em cima disso que você falou, Walter, eu acho que as pessoas primeiras elas precisam... Hoje elas são muito do contra, porque a gente não faz as coisas do jeito que elas querem que a gente faça. Esse é o ponto. Sabe, existe uma diferença entre fazer o como as pessoas querem, elas viram nossos inimigos, porque nós não fizemos do jeito que elas achavam que deveria ser feito. E segundo, quando você começa a trabalhar nessa questão do incidente, eles vão acontecer. Eu falo, ninguém bate o carro porque quer, ninguém fica doente porque quer, ninguém quebra alguma coisa porque quer, a não ser que esteja num estado completamente fora da sua casinha. Agora, e as pessoas elas têm que ter mais compreensão sobre toda essa situação. E participação. Eu tive uma situação outro dia num condomínio, dilúvio em São Paulo, essas coisas que começam a acontecer automaticamente, uma espreguiçadeira voou para dentro da piscina, tá? E de repente começou a chover mensagem no meu WhatsApp de fotos da espreguiçadeira dentro da piscina e a pergunta, é para isso que eu pago o condomínio? Sabe, e a resposta que me dava vontade de dizer para a pessoa era o seguinte, segura. Assim, você para, respira, você esquece, sai. No meu caso, eu vou fumar um cigarro, tomo um café, fumo outro cigarro, tomo outro café, fumo mais um cigarro, aí eu volto para responder. Entendeu? Mas qual que seria a primeira atitude da pessoa? Falar assim, poxa, deixa eu ir lá e tirar aquela cadeira de dentro da piscina, porque é meu patrimônio. Sim. Sabe, é o cuidado pelo que é dela, mas não a reclamação. Eu pago pago o síndico. Então, mas é tipo assim, e um detalhe, isso aconteceu no domingo, 6 horas da tarde. Sabe, quer dizer, todo mundo fora, eu tenho um porteiro trabalhando no condomínio só. Cara, e acontece, sabe, as pessoas elas precisam entender que todo o patrimônio também é delas, que elas também precisam respeitar e colaborar, cuidar né? desse patrimônio. É isso. Sabe, ao invés de simplesmente gerar o pânico e me mandar uma mensagem, tá vendo? O síndico não faz nada porque a cadeira está dentro da piscina, entendeu? Eu pago o condomínio e ninguém vem tirar uma cadeira da piscina. Cara, são coisas que na minha visão existe uma confusão muito grande dos condôminos em cima do papel deles, dos direitos e deveres que eles têm dentro de um condomínio e daquilo que eles efetivamente exigem. Sabe? Então, hoje em dia, eu já estou numa situação em que chega num determinado ponto, eu prefiro abrir mão de condomínios que geram esse tipo de situação, que geram esse desconforto, que querem brigar com o Mauro, que pessoalizam o Mauro, porque o Mauro não fez a coisa do jeito que eles queriam que fosse feita, do que ficar sofrendo, cara. Porque, assim, são pessoas que, infelizmente, a gente não vai brigar. Por mais que sejam poucos, infelizmente, os muitos vão pagar por isso. Na verdade, eu fiz isso em outubro. Na verdade, saí de um condomínio justamente por conta disso, porque a pessoa quer que você trabalhe do jeito que ela quer. Aí tá bom, ela arrumou um síndico, eu renunciei, o conselho renunciou, a pessoa entrou no conselho, conseguiu eleger um síndico, porque ela fez um oba-oba lá, porque vão poucas pessoas, um prédio desse, 130 apartamentos, 15, 20 você pessoas. tem 15, 20 pessoas na Assembleia, é pouco, tem 10% do condomínio. E aí, às vezes a pessoa fala, mas você perdeu um condomínio. Foram 10 pessoas que eram contra você, né? Entre aspas. Então você acaba naquela situação. Eu tive um outro condomínio, a mesma coisa. Na realidade lá eu não saí, acabei perdendo. Mas, para você ter uma ideia, uma situação de eu fiquei 2 anos, né? 2 mandatos de 1 ano. Tinha uma pessoa lá que não pagava condomínio desde 2005. A nossa gestão conseguiu lá
com o apoio do advogado, conseguiu penhorar o apartamento, já fez a vistoria, já vai para leilão o apartamento, mas mesmo assim o que pega é o que você não faz do jeito que aquela pessoa que tem muitas vezes um trâmite dentro do condomínio, que tem muitas vezes voz dentro do condomínio, porque a grande maioria não participa, então elas acabam escutando só aquela pessoa que está ali, aquela pessoa é moradora, ela está mais interessada do que o síndico não é morador. E a gente acaba saindo. Mas é difícil lidar com o morador, as pessoas estão muito pensando no seu próprio, né? Eu estou com um problema num condomínio com barulho, e se eu não resolvo esse problema, que até agora eu não consegui, na verdade, chamei os dois para conversar, vamos sentar os três para conversar, a gente bate um papo para tentar chegar num ponto comum, um deles não quer conversar. Não, eu não quero conversar, entendeu? Passou do ponto já, desse ponto, o cara já está meio revoltado, não quer conversar, ou seja, a gente não consegue resolver a situação. Aí o outro acha assim, bom, o síndico não resolve, quer que o síndico notifique e multe todo mundo, que é assim, sai notificando e multando, resolvendo as coisas. E aí eu falo, é minoria, mas essa minoria faz barulho e essa minoria custa muitas vezes um condomínio. A pessoa prefere um síndico, às vezes, que não faça uma gestão de risco, que não faça aquele trabalho escondido que a gente estava falando antes, tão bem feito, mas que pelo menos resolva o problema dele com o vizinho de cima que faz barulho. Como diz o mestre Gabriel, né? O pessoal contrata especialista para dizer como é que ele tem que trabalhar. É verdade. Sabe? E são coisas que, infelizmente, no meu dia a dia hoje, eu tenho procurado evitar, sabe? Porque, como você mesmo disse, Walter, as pessoas elas acham, porque o cara não mora aqui, ele não está interessado. Muito pelo contrário, eu sou o maior interessado porque o único que é responsável por aquilo sou eu. Entendeu? É você, é o Gustavo, somos nós os síndicos. Independente de ser morador, profissional e tudo mais, nós somos os responsáveis por isso. Então nós temos o maior interesse em ter um condomínio com tranquilidade, um condomínio sem problemas. Eu até falo muito, assim, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, qual que é teu sonho como síndico profissional? Eu falei assim, poder passar um dia inteiro jogando paciência. Entendeu? Eu sei que é uma utopia e o pessoal fala, pô, o cara não quer fazer nada? Eu falei assim, muito pelo contrário, se eu conseguir fazer isso, significa que eu fiz tudo muito bem feito. Entendeu? Eu trabalhei numa empresa, trabalhava no centro de operação e muitas vezes o cara tava lá, o cara falou, pô, o cara passou o dia inteiro sem fazer nada. Ele falou assim, se eu estiver aqui sem fazer nada, quer dizer que a rede elétrica está funcionando perfeitamente, ninguém ficou sem energia, não recebemos nenhum telefonema, a gente ficou tudo na boa. Exatamente. Tudo tranquilo. Pessoal, mais um programa e a gente sempre traz as coisas que acontecem com a gente no dia a dia, como o Mauro falou no começo, foi alguma coisa que estava acontecendo com ele no telefonema que ele recebeu ali naquele momento, tá? Curte e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.